Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens pela UTV, a TV da internet. Estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até 13h. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão, enviando perguntas também aos nossos entrevistados. Sua interação é bem legal pelo WhatsApp, 973350038, perdão, 973350038 é o número do nosso WhatsApp. 12:02 agora, eu sou Mauro Friesman. É quinta-feira, pessoal. Todo mundo conhece o nosso espaço aqui nesse dia, voltado para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então vamos logo aqui apresentando os nossos convidados, as nossas convidadas, para análise e para o debate aqui dos temas propostos no Gente do MPD que Fala de hoje. Doutora Tereza Exner, Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Doutora Tereza também é ex-corregedora-geral do MP aqui de São Paulo, ex-presidente do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais, do Ministério Público dos Estados e da União. Procuradora Tereza, muito bem-vinda, obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Mauro, bom dia. Eu que agradeço sempre o convite, que muito me honra, e cumprimento também todos os colegas de bancada desta manhã. Obrigado. Também com a gente a professora Roseli Fishman, expert Unesco para a Coalizão de Cidades contra Racismo, Discriminação e Xenofobia, professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Professora Roseli, bem-vinda mais uma vez com a gente. Boa tarde. Muito obrigada, Mauro, como sempre. Obrigada pelo convite e por essa oportunidade de dividir a bancada aqui com todas essas excelentes pessoas. Obrigada. Obrigado pela presença. Também com a gente na nossa bancada de hoje, Dr. Rodrigo Bertocelli, advogado. Ele é o presidente do Centro de Estudos de Integridade e Desenvolvimento. Dr. Rodrigo Bertocelli, como está? Boa tarde. Seu áudio fechado. Agora sim. Boa tarde, Mauro. Prazer estar novamente por aqui. Cumprimento também os colegas de bancada e toda a nossa audiência. Muito obrigado pela presença sempre com a gente, doutor Rodrigo, e também o Fábio Arcuri, aqui na nossa conversa de hoje, participando, o Fábio Arcuri, farmacêutico, presidente do Conselho de Administração da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Mauro e colegas de bancada, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês para discutirmos aí assuntos de relevância para a sociedade. E espero que a audiência desfrute o tanto quanto eu e nós provavelmente desfrutaremos desses 60 minutos que estaremos juntos aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Fábio, pela colaboração sempre com a gente. Em nome da CBDL, que é uma das apoiadoras do nosso Gente do MPD que Fala, sempre às quintas-feiras. Vamos ao nosso primeiro assunto, 12:04 agora. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o texto base de um dos projetos da chamada mini-reforma eleitoral. Essa proposta traz um artigo que visa barrar decisões como a tomada pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que logo após a derrota de Jair Bolsonaro em 2022, negou a ação do PL que visava invalidar votos do segundo turno e impôs multa de quase 23 milhões de reais por litigância de má-fé, além do bloqueio do repasse do fundo partidário até o pagamento da penalidade. O projeto atual proíbe quaisquer sanções que impliquem suspensão de repasse dos fundos eleitorais ou partidário no segundo semestre dos anos eleitorais. Doutora Procuradora Tereza Exner, eu começo com a senhora a respeito desse tema. Nossos nobres pares, mais uma vez, votando ali por nada que implique em sanções contra eles próprios, né? Infelizmente, né, Mauro, eu acho que
essa mini reforma eleitoral, e esse é um dos pontos, né, causa muita, como é que eu posso, vou usar uma palavra, muita frustração, também muita indignação de toda a população, né? Então, evidentemente, aí é claro o intuito de uma autoanistia, né? É claro um intuito de uma autopreservação indevida, não é? Isso acho que fica claro para todos, é impossível se analisar sobre outra ótica. Nós temos aqui a professora Roseli, né, da área da educação, e eu não posso deixar de lembrar que as decisões, que as propostas que correm no legislativo, as nossas leis, elas têm um conteúdo pedagógico, não é? E o que se passa para a população é isso, alguns jamais serão punidos, não é? Porque quando são, eles reformam a lei e, a partir daí, a punição vira pó, não é? Então, eu acho que, assim, me parece que falta, é evidente, uma enorme sintonia entre o nosso parlamento e o momento social que nós vivemos e a necessidade, maior do que nunca neste momento, de fortalecimento da democracia. E a democracia é feita com respeito à lei, a democracia é feita com respeito à sociedade, quando se fala também da questão da redução das cotas para as mulheres, para os negros. Enfim, eu diria que é uma decisão que vai em contrariedade a tudo aquilo que a população mostrou nas urnas, não é? A vontade de solidificar a nossa democracia, a vontade de inclusão, que é um dos pilares também da democracia, e de que a justiça seja feita para todos de forma igual. É isso. Professora Roseli Fischmann, seu entendimento a respeito desse tema, pegar o gancho aqui da fala da procuradora Tereza Exner, a questão do conteúdo pedagógico, do efeito pedagógico, né? O que o Congresso Nacional passa para a população a partir de uma atitude como essa, de votar sempre, né? De legislar sempre em causa própria. Bem, Mauro, exatamente. Eu agradeço até a doutora Tereza pela lembrança desse aspecto, que, na verdade, os três poderes da República, eles têm um caráter educativo, né? Isso é muito importante sempre lembrar, porque são autoridades, né? Então eles precisam ter isso em conta, o que estão ensinando para a população como um todo, né? E que mensagem estão transmitindo, né? E, logicamente, essa questão que você frisa, Mauro, de legislar em causa própria, é algo que destrói, né, corrói o que é o caráter fundamental do legislativo, que tem um caráter representativo. Então, eles deveriam representar os interesses da população como um todo, né, por isso serem eleitos, e não os seus próprios, né? Então, isso destrói, porque eles estão lá representando nada mais, nada menos que a si mesmos, né, que a seus interesses. Então, isso é uma coisa intolerável mesmo, né? A doutora Tereza falava, né, da frustração, da indignação, e chega um ponto que começa a faltar palavras, não é? Do que é isto, porque uma reforma eleitoral ela é muito importante, a reforma partidária é importante, né? E nós vemos assim um total desinteresse, né? Então, essa importância de se levar em conta o que fica para a população, o que está sendo demonstrado, é muito importante. E não é possível que a Câmara e o Senado como um todo venham a votar exclusivamente pelos seus interesses, que eles não consigam ter internamente, né, aqueles que possam barrar, né, esse tipo de comportamento totalmente impróprio, né, um comportamento que é mesmo lamentável, né, condenável, a meu ver. Doutor Rodrigo Bertocelli, para pegar um outro viés aqui, a questão da harmonia entre os três poderes, porque o que nos parece em relação a isso é uma reação, de fato, a essas decisões tomadas pelo ministro do Supremo,
Alexandre de Moraes, né, logo após ali o segundo turno, enfim, aquela penalidade imposta ao PL de 23 milhões de reais, tudo mais. Então, como é que fica aí o sistema de pesos e contrapesos e a própria harmonia entre os poderes, né, que é o que a gente espera, é o que está preconizado, né? Sem dúvida, desequilibrado do ponto de vista democrático. É lamentável, é um retrocesso, à medida que nós enfraquecemos ferramentas importantes, em períodos importantes, como a lei da ficha limpa, a lei de improbidade administrativa. É o jogo de poderes, enfim, desses protagonistas da República, mas, infelizmente, é um retrocesso que desequilibra esse equilíbrio importante do jogo democrático. Fábio Arcuri, seu entendimento sobre esse nosso primeiro tema? Eu vou pegar o gancho das nobres colegas, a Tereza e a Roseli, sobre a questão educativa, e só reforçar que o governo, ao longo de décadas, tem sido um péssimo professor para a população, justamente por conta dessas medidas, né? Justamente por conta de passar a percepção à sociedade de impunidade, né? E de que no Brasil tudo, no final, dá-se um jeito, obviamente, para eles. Então, isso leva a toda uma cadeia, uma cadeia cultural, onde o brasileiro sofre com essa mazela cultural que é a impunidade. Isso é muito ruim, porque isso só faz com que a corrupção em diferentes níveis da sociedade aumente. Então, é uma pena muito grande que essas coisas aconteçam. Embora a gente não se surpreenda com nada, né? Porque desse grupo de pessoas, tudo é possível, infelizmente. 12h13, pessoal, esse é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, sempre com o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na OTV, a TV da internet, estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar para você acompanhar os nossos trabalhos, a nossa jornada. Vamos passar aqui para o próximo tema, proposto para análise e debate dos nossos entrevistados. O principal medo da população mudou desde a troca do governo, segundo a nova edição da pesquisa A Cara da Democracia, do Instituto da Democracia. Até agosto do ano passado, 21% da população temia uma crise econômica no país. Hoje, só 9% dos brasileiros demonstram inquietação em relação à vida financeira, em relação a esse tema. Já o desemprego, que é citado por 17% dos entrevistados, e a corrupção, que é citada por 16% dos ouvidos aí, dos entrevistados, são as principais angústias da população atualmente. Eu começo com o doutor Rodrigo, a respeito desse tema. Os problemas mais graves na visão dos brasileiros que mudaram do ano passado para cá, o seu entendimento sobre esses dados, doutor Rodrigo? Talvez os problemas sejam os mesmos, mas as percepções é que mudaram, né? O filósofo García Ortega já dizia que o homem é o homem e suas circunstâncias. E a economia, ela influencia, impacta bastante nessas circunstâncias. De ano para cá, pós-pandemia, com as eleições superadas do atual governo, o cenário econômico se estabilizou. O Brasil hoje está crescendo. A picanha que foi prometida, o preço da carne, caiu. Então, há um reflexo na economia, na microeconomia, há uma sensibilidade nesse sentido. Mas há uma contradição também aparente à medida que a crise econômica deixa de ser uma preocupação, mas, ao mesmo tempo, o desemprego, que é uma decorrência da crise econômica, continua no radar dos brasileiros. E chama atenção também em razão desse giro da roda, desse pós-Lava Jato, e também acredito que uma sensação de impunidade, à medida que o judiciário, a justiça, um poder não soube dar uma resposta
clara para a população é que a corrupção estrutural continua ainda tirando o sono dos brasileiros. Professora Roseli Fischmann, sobre esse tema, como destacou o doutor Rodrigo, né? O desemprego, que é a principal preocupação hoje, de acordo com essa pesquisa, a cara da democracia, do Instituto da Democracia, é uma decorrência da situação econômica do país. As coisas estão amarradas. E o desemprego, ou melhor, o emprego é sempre o último da fila ali a responder às medidas que são tomadas na economia brasileira, né? Então, ao mesmo tempo em que não há uma demonstração em relação a uma eventual crise econômica, há uma grande preocupação em relação ao desemprego. Pois é, né, Mauro? Eu tenho a impressão que o distanciamento relativo da pandemia acabou trazendo de volta essa questão da atividade econômica de cada cidadão, de cada cidadã, né? Mas também há uma inconsistência nas respostas, né? Eu estava observando, na matéria que foi escolhida para esse ponto, né, como a questão da desigualdade é o último ponto de preocupação dos brasileiros, né? E, logicamente, se há desemprego, essa desigualdade acaba sendo aprofundada, né? Então, há algo aí que fica incompatível, né? Então, não sei se existe, né, essa preocupação com o fato de estar melhorando a economia, então as pessoas querem participar, né, desse banquete, né? Querem participar dessa festa, não querem perder a oportunidade, têm medo que a falta do emprego lhes tire essa possibilidade, mas há essa perda de uma visão do quadro global, né? Porque justamente onde há uma desigualdade tão grande, isso indica uma diversidade, uma desigualdade, na verdade, não é, de oportunidades em relação à participação, não é, da riqueza nacional. Então, é difícil de compreender. Agora, de toda forma, também demonstra, me parece, um desejo maior, né, de estar no mercado de trabalho. Talvez alguma coisa que a pandemia havia arrefecido, porque muita gente perdeu emprego, muita gente teve que viver de bico, né, de expedientes mais rápidos, né? Isso foi um fato, e agora volta o desejo de uma empregabilidade. Então, algo que é positivo, né? Só falta o pessoal perceber, digamos, esse quadro geral, né? Por que será, professora Roseli, que aqueles que responderam à preocupação com o desemprego não fazem essa relação com a desigualdade? Será que essas pessoas que falam a respeito do desemprego não estão, de fato, desempregadas? Elas temem perder o emprego. Então, daí, talvez elas não fizessem relação com a desigualdade. Sim, sim, isso não há a menor dúvida, viu, Mauro? Eu acho que essa perspectiva ela é bem importante, quer dizer, aquele que teme perder o que tem, e não que ele se encontre na situação de quem não tem, né? Então, ele sente que, de alguma forma, o país como um todo está bem na economia, né? Está melhorando, não está bem, mas está melhorando. Então, ele tem receio, né, de que lhe aconteça algo, ele venha a perder, né, o emprego. Eu acredito também que denuncia essa precarização que tem havido, né, em relação ao emprego de modo geral, né? Acho que é uma precarização em todos os setores, essas dificuldades, né, que também existem de como se processam os contratos de trabalho, né, quais são as garantias. Então, tem a ver com isso, sim. Eu acredito que é alguém que está na ativa, né, e com muito medo do que pode acontecer. É uma muito boa observação a sua. E sobre a corrupção, professora, 16% é a segunda angústia, a principal angústia da população hoje, e a corrupção, literalmente, ela rouba, né, dos serviços públicos essenciais, né, tudo aquilo que a gente precisa, educação, saúde, esses dois pontos principais. Agora, a corrupção, né, Mauro, aqui eu vou entrando aí numa seara que é mais dos colegas mesmo do Ministério Público, não é? Mas é algo que está todos os dias nos jornais, né? Você veja, no caso aqui de São Paulo, esses contratos absurdos que aconteceram na área de educação, onde há o interesse direto do secretário de Educação, e daí o pessoal fez como quem diz assim, olha, agora ele prometeu que nunca mais vai fazer isso, compreende?
quer dizer, ser tratado como se não fosse nada ainda, né? Esse uso do bem público como se fosse algo privado, né? Isso aí realmente também é completamente impossível. E, digamos, para aqueles que tinham, né, uma fé no antigo presidente, né, tudo que está vindo à tona em relação às joias, né, todo esse processo que está... nós sabíamos disso, né? Mas, digamos, aqueles que tinham uma fé ilimitada naquele modo de ser, mais do que a pessoa, né, um sistema, né, inteiro de pensar. Então, essas pessoas estão se decepcionando também, porque estão vendo, puxa vida, né? Quer dizer, assim, para quem tinha uma posição muito clara do que fazia aquele grupo, não surpreende, é só mais uma evidência, né, que vem à tona, mas para aqueles que não eram, e foi um grupo muito grande que votou, né, veja a própria composição do Congresso Nacional, né? Então, de repente, vem como um desencanto, né? E fala, olha, ninguém escapa, né? Porque havia uma promessa daquele grupo de que não eram como os políticos, sendo políticos, né? Então, de fato, é isso, né? Procuradora Tereza Exner, seu entendimento sobre esse tema, sua percepção, a pesquisa A Cara da Democracia do Instituto da Democracia. Com relação a essa questão da corrupção, né, vê-se que é uma parcela relevante da sociedade preocupada, porque, de fato, nós vivemos num sistema que, de certo modo, privilegia. Olha o que nós estamos vendo, acabamos de falar agora sobre a mini-reforma eleitoral, né? Aos olhos da população, isso passa como, puxa, estão passando a perna em mim, novamente, né? Que é um dado, né, de que algo não vai bem. E um dos grandes problemas, acho que o Rodrigo já mencionou, né, vem sendo, quer dizer, a partir da Lava Jato e de todos os equívocos, os erros ali cometidos, enfim, quase que virou um mantra do outro lado naturalizar a corrupção, né? Porque, olha, tinha corrupção, mas tinha emprego, tinha corrupção, mas tinha empresa, e não é possível isso. Né? A sociedade não tem que aprender a conviver com a corrupção, a sociedade tem que aprender a combater a corrupção. Não é? Então, esse também eu acho que é uma mudança cultural e que precisa ser feita, que precisa ser trabalhada em todos os espaços, desde as escolas, nos organismos públicos, nas entidades privadas, que muitas adotam, por exemplo, compliance, né, que é uma forma também de você combater e mostrar ética nas suas posições. Quer dizer, eu sempre digo isso nas próprias escolas, nas faculdades de direito, a necessidade de se ensinar ética, né? Mas assim, fortemente, porque isso tudo é terrível. Né? Quando a sociedade tem essa percepção de que a corrupção vale a pena, nós estamos perdidos. Não é? Então, eu acho que, de certo modo, não me surpreende, em razão disso, até do que a professora Roseli também colocou, não é? E nós temos que levar esse combate adiante, no dia a dia, no todo dia, cada um de nós na nossa área de atuação. É o que nos resta, de fato, fazer. Fábio, na sua avaliação, alguma surpresa em relação a esses dados da pesquisa A Cara da Democracia, do Instituto da Democracia? Não, eu acho que, do ponto de vista econômico, os fundamentos macroeconômicos eles estão bons, a gente vê o dólar estável, a gente vê a inflação baixa, e claro, como você mesmo disse, o desemprego é a última, né? É um dos últimos índices que melhoram, justamente porque, enfim, já é uma questão migrando para a microeconomia, né? É bem verdade de que a inflação está baixa por conta de uma taxa de juros muito alta, mas, de qualquer forma, a inflação está baixa. Então, a gente tem esse fundamento é importante para a manutenção e para o crescimento da econômico nosso aqui. E a outra parte e aí tem por isso que descasa um pouco falar a economia vai indo bem, mas o desemprego assusta porque demora mais tempo para a coisa voltar, né? E a gente espera que volte. E com relação à corrupção,
É o que a gente falou anteriormente, quer dizer, o governo, ele não dá, nenhum governo, não estou falando desse, nem do anterior, né, enfim, não há sinais de penalização para pessoas que cometem crimes. Em qualquer nível da sociedade, a gente vê pessoas sendo liberadas na primeira instância, então ele responde em liberdade, né? Só acho que e por isso que a corrupção ela é perceptível. O problema dessa pesquisa é que ninguém se intitula como responsável por combater a corrupção, que é um pouco o que a doutora Tereza falou. Todos nós somos responsáveis por combater a corrupção. E a gente não, como população, a gente não se sente responsável. De modo que essa questão educativa ela precisa ser muito mais infiltrada nas escolas, na nossa sociedade, de modo que a gente comece a se autorresponsabilizar por essa corrupção e apontar e negá-la. Né? Negá-la não de esquecê-la, mas negar e trabalhar para que isso não aconteça. Todos nós somos responsáveis por essa corrupção, em maior ou menor grau. Pessoal, 12h27 agora, o programa Gente que Fala segue por aqui, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Ao vivo aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, nossa transmissão também por imagens, na Altivia TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Vamos falar sobre um outro assunto e que está acontecendo exatamente neste momento, lá no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar falando de ontem, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou ontem para condenar Aécio Lúcio Costa Pereira, que é o primeiro réu a ser julgado pelos atos de 8 de janeiro. No seu voto, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que os crimes foram cometidos por uma turba golpista e se tratou do ápice de uma escalada violenta que começou logo após o resultado das eleições. Aí, depois dele, ainda ontem, né, o ministro Nunes Marques desconsiderou o caráter golpista do 8 de janeiro e defendeu a condenação do Aécio apenas por dano ao patrimônio público e depredação. Agora, pela manhã, o ministro Cristiano Zanin votou para condenar o réu, o Aécio, por 5 crimes, entre eles o golpe de Estado, seguindo o relator ministro Alexandre de Moraes, e o ministro André Mendonça absolveu o Aécio pelo golpe de Estado. Na sequência, teve o ministro Edson Fachin, que condenou. Bom, temos a sequência aqui, já votou o ministro Luiz Barroso, o ministro Luiz Fux, ministro Toffoli, ministra Carmen Lúcia, faltam 2, né? Ministro Gilmar Mendes e Rosa Weber. A tendência é de 9-2, não é, procuradora Tereza Exner? Com certeza. Assim, me parece que essa vai ser a decisão que vai preponderar, né? Faltando os votos, desculpa, do ministro Gilmar e Gilmar Mendes e da presidente Rosa Weber. Da presidente Rosa Weber. Parece que vai ser a decisão e dentre aquilo que a gente conhece, né? Porque eu costumo dizer assim, não dá para falar sobre um processo que eu não conheço, é que nem o médico fazer um diagnóstico sem ter visto a pessoa, você tem pedido os exames necessários. O que eu conheço do processo dos autos é aquilo que a gente lê pela imprensa, enfim, acompanha um pouco pelas decisões que acabam chegando. Mas parece que é a decisão correta, de fato, né? Não dá para imaginar, né, que aquela turba, né, como o ministro Alexandre enfocou, e aí houve também um questionamento, acho que até do ministro Nunes Marques, mas não houve individualização da conduta. Bem, não houve mesmo, isso é o que se denomina, né, na área penal do crime multitudinário, né, que é exatamente o delito cometido por multidão num contexto de turba. É exatamente o que aconteceu ali. E com violência, grave ameaça, destruição de símbolos importantes da nossa República, né, pedido explícito de golpe. Então, daquilo que me é dado conhecer, me parece que realmente é a decisão mais acertada, foi uma decisão bastante firme, pena
elevada. Eu acho que ali o que se objetiva, também entrando falando mais uma vez do efeito pedagógico, né, é dizer, veja, atentado à democracia não se admite, até porque a democracia é o princípio basilar da nossa Constituição Federal, está ali no nosso artigo 1º, né? A República Federativa do Brasil constitui-se num Estado democrático de direito, ou seja, não se pode, de fato, admitir com esse tipo de procedimento, e penso eu que a decisão do ministro Alexandre, eu não sei as penas que os demais ministros que julgaram impuseram, mas é uma pena que, exatamente em razão da intensa reprovabilidade dessa conduta, não é? Atingindo aquilo de mais elevado que nós temos em nossa Constituição, que é a base da nossa Constituição, que é a democracia, ele pretendeu demonstrar com clareza solar que não se admite e não se admitirá. E, de fato, não se pode admitir, né? Todos nós aqui, acho que temos essa mesma percepção dessa situação, desse golpe, realmente, que foi gestado e que teve início no dia 8 de janeiro, graças a Deus, sem maiores consequências, se é que se pode dizer isso, né? Mas foi abortado de logo. Então, é o meu posicionamento. Professora Roseli Fishman, vamos considerar esse resultado final, se isso viesse concretizar 9-2, pela condenação do Aécio, desse primeiro réu, pelo crime de golpe de Estado. Se isso viesse confirmar, a gente está diante aí de um caráter político-jurídico, jurídico-político no Supremo Tribunal Federal, em razão dos votos contrários dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, justamente que absolveram o réu do crime de golpe de Estado. Sem dúvida, né, Mauro? Isso é muito evidente. A doutora Tereza falava muito bem, né, de como é importante, né, que há um caráter pedagógico, né, um caráter educativo dessa condenação, mas a gente observa, por exemplo, no que foi o voto do ministro revisor, né, o Nunes Marques, todo um sofisma ali desenvolvido, sabe, que mesmo para quem é leigo, né, na lide jurídica, dava a perceber, quer dizer, sabe, não, isso não teve nada a ver, né, foi como uma expressão que o ministro Alexandre de Moraes usou, né, um domingo no parque, né, só foram lá passear, não tinha intenção nenhuma. Quer dizer, hoje, inclusive, foi possível ver, antes de começarmos aqui, né, o programa, quando o André Mendonça foi votar, acabou havendo, ele foi interrompido, né, pelo ministro Zanin, pelo ministro Alexandre de Moraes, depois pelo ministro Gilmar Mendes, todos tentando dialogar com ele, porque, embora ele fizesse uma condenação, ele rejeitou essa ideia de que havia, porque parece que ali o caso é tentativa de golpe de Estado, né? Então, é uma tentativa. Então, ele dizia, não, que não houve uma tentativa, sabe? E todos tentando dialogar com ele, mas veja, antes foi anunciado, estavam acampados na beira dos exércitos, dos quartéis, estavam pedindo, e os cartazes, eles diziam, não, isso aí não é, eles não tinham força para isso, tentou, inclusive, de alguma forma, criminalizar a atual gestão, né, dizendo que tinha que ter aparecido a Guarda Nacional, sabe? Então, é muito triste, porque, na verdade, eu acho que você falava em político jurídico, né? Não, isso é político e da pior qualidade, compreende? Quer dizer, porque a política ela comporta pontos de vista diferentes. Já muitas vezes, né, a gente tem comentado aqui no programa que é da democracia você ter esses posicionamentos de direita, esquerda, isso é a democracia, né, que é a pluralidade de posições. Se eu quero ter garantido o meu ponto de vista, preciso respeitar de quem pensa diferente de mim, isso é a democracia. Mas acontece que, nesse caso, é uma negativa da realidade, né, e uma justificativa do injustificável.
E isso em nível de Supremo. Assim, vendo o voto ontem, não é, do ministro revisor, que de revisor não teve nada também, não é, do Nunes Marques. E hoje o André Mendonça está tentando fazer assim sabe, ainda uma média ali. O que eu fiquei pensando é como vai se lidar com isso daqui para frente, porque não é possível, que a gente já teve dentro do Supremo diferenças de posições, é claro. Né? Você tem aquelas votações históricas que dão ali, né, 6-5, sabe? Que são diferenças de posições, isso faz parte também. Mas aí, no caso, não é. Né? São duas pessoas que sistematicamente votam de acordo com o pensamento de quem os indicou, né? E isso é realmente muito lamentável. Nós, como população, o que podemos fazer? Quer dizer, eu pergunto até para os nossos colegas, né, que são aí do MP, quer dizer, assim, o que é possível fazer, o que nós poderíamos fazer como cidadania para reagirmos a isso? É possível algum gesto? Com relação... Eu... Desculpa. Pode seguir, doutora. Professora Roseli, a senhora pergunta com relação à questão dessa composição do Supremo atual? Desculpa. Não, de como essas pessoas que estão no Supremo, que poderiam ser outras, veja, não é uma coisa sim, entendi. Personalizada, mas assim, duas pessoas que sistematicamente abandonam o que é o evidente, o óbvio, veja, os fatos, estão abandonando os fatos para poder defender uma perspectiva daqueles que são negacionistas, né? Vamos chamar assim genericamente. Então, como é que o que a gente poderia fazer? Né? Veja, repetindo, não é com essas duas pessoas. No caso, são duas, poderiam ser outras duas. Não é? Claro, eu entendo. Realmente, em alguma situação aí, em primeiro lugar, eu não como você até disse, Roseli, que assistiu, parece que parte dos votos, né, a questão da tentativa, até onde eu me lembre, tanto o delito de abolição violenta ao Estado democrático quanto de golpe de Estado fala em tentar o emprego de violência ou grave, enfim. Então, evidentemente que por aí, né, acho que a tipificação, enfim, da minha parte não parece haver dúvidas, né? Agora, com relação a esse tipo de posicionamento, é claro, eu acho que talvez o Supremo, que se precise atualmente, há quem seja a favor, há quem seja contra, e é preciso ter... eu também teria que ter uma reflexão mais profunda, que eu, de fato, nunca fiz, mas talvez ter um tempo de permanência, né, dos ministros do Supremo, não esse cargo vitalício, porque dentro dessa linha, por exemplo, há um posicionamento jurídico que foi exposto pelos ministros Nunes Marques e André Mendonça. Quando esse posicionamento se dissocia totalmente, vamos dizer, da realidade dos autos, né, você poderia ter, evidentemente, até em tese, a depender da situação, não estou dizendo nessa, mas você poderia até, evidentemente, ter uma punição no âmbito administrativo. Mas não há, porque o Supremo é a instância maior. Então, nós poderíamos chegar ao máximo que numa situação de impeachment, por exemplo. Mas também é muito difícil, de fato. Né? Até onde eu me lembre, nunca aconteceu. Pode ser que eu tenha aí, não tenha todos os dados. Então, de fato, eu acho que o que a gente tem que fazer é exigir realmente, quando da escolha, como cidadãos, quando da escolha dos ministros do Supremo, que é indicado pelo presidente da República, mas depois passa por uma sabatina no Senado, que seja feita de uma forma, vamos dizer assim, mais transparente mesmo, não é? E com alguns regramentos, né? Porque, afinal, se você está ali para defender o que está na Constituição, porque é esse o compromisso, aliás, não só dos ministros supremos, todos nós que lidamos, né, com direito, sobretudo nas áreas públicas, eu preciso deixar isso muito claro ali, né? E se eu não cumprir com isso, talvez criar um mecanismo realmente quase que, entre aspas, não sei, estou pensando aqui de momento, quase um recall, sabe? Assim, vamos rever, então, essa indicação que foi feita. Eu acho que nós precisamos ampliar essas ideias. Isso é algo que me ocorreu agora. Obrigada.
Doutor Rodrigo Bertocelli, eu havia levantado esse questionamento do eventual caráter político-jurídico no Supremo, especificamente neste caso aqui da votação lá em relação a esse primeiro réu aí dos atos golpistas, porque a gente viu agora há pouco, eu acompanhando aqui, houve um bate-boca lá no Supremo entre o ministro Mendonça e o Alexandre de Moraes. Parece, sabe o que parece? Parece aqueles debates acalorados que acontecem no parlamento, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, ou em qualquer outro parlamento, que a gente vê ali na luta política, disputa partidária, enfim, os posicionamentos políticos, é isso que a gente vê, e que acabou, né, nos últimos anos, extrapolando aí para as redes sociais, enfim. Então, a gente vê aí uma cena como essa, isso aconteceu agora há pouco, instantes atrás, o ministro Mendonça e o ministro Alexandre de Moraes literalmente batendo boca. Perfeito. É lamentável quando esse bate-boca não é um bate-boca dialético, técnico. A dialética faz parte do nosso exercício profissional, intelectual. Mas o que nós testemunhamos, mais do que uma controvérsia jurídica, uma controvérsia técnica, foi uma controvérsia política. Portanto, nós estamos testemunhando uma polarização das togas no Supremo Tribunal Federal, o que não é saudável para a democracia. Eu acompanho, enfim, tudo o que já foi dito, e só destaco, concordando com o que já foi dito, pela necessidade, pelo meu interesse também como cidadão, de nós identificarmos os financiadores, os agentes intelectuais, que certamente são diferentes e merecem uma pena diferente, o que nós chamamos de dosimetria, daqueles que, numa linguagem não jurídica, mas talvez da psicologia comportamental, seguiram esse efeito manada e merece uma punição. Concordo com o ministro Alexandre, não foi um domingo no parque, e a sanção, desde o fim do século XVIII, de Beccaria, Cesare de Beccaria, enfim, precisa ter um caráter pedagógico. O cidadão brasileiro não pode se sentir legitimado a macular as instituições da República. Olha, pessoal, 12h43 agora, nós vamos fazer uma parada breve para o intervalo, a gente está atrasado aqui para essa saída, é rapidinho, aí a gente já volta na sequência, viu, Fábio, para a gente falar aí dos casos de Covid que mais que dobraram nos laboratórios privados. É rapidinho, a gente já volta aqui na sequência do Gente que Fala, o Gente do MPD que Fala. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 16 minutos para 1h da tarde. Agora estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Tudo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, por imagens, na UTV TV da internet, também pelas redes sociais. Vamos lá, Fábio, falar sobre o seguinte: a taxa de positividade dos exames de Covid-19 realizados em laboratórios e clínicas privadas do Brasil mais do que dobrou de julho para agosto. O índice, que ficou em 6,3% na semana entre 29 de julho e 4 de agosto, subiu para 13,8% na semana de 12 a 18 de agosto, são dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. A Abramed acredita que o aumento tem a relação com a nova variante, que demonstrou ser muito transmissível, apesar de não trazer quadros graves. Qual é a avaliação, qual é o alerta em relação a esses novos números, esses novos índices, Fábio Arcuri? Bom, eu acho que é importante aqui, como primeira mensagem, manter a carteira de vacinação em dia. Né? É muito importante, depois de tanto negacionismo que a gente teve ao longo de anos aí,
já que a vacinação ainda é a melhor ferramenta contra qualquer tipo de infecção viral, desde que, obviamente, haja vacina, e não diferente com o Covid, né? Essa nova variante, que é a EG5, também conhecida como ERIF, né? Ela pouco a pouco vem chegando aqui para o Brasil. A gente tem que lembrar que a grande maioria dos casos, o indivíduo pode se infectar em qualquer lugar do globo e 24 horas depois ele está em outro lugar completamente diferente. E nisso ele carrega a infecção e passa, então, a ser um vetor em outra região do globo. E isso é um problema e a gente tem que ficar alerta a isso. Então, fiz questão de falar da vacina em primeiro lugar, por uma questão de que estamos em público aqui, acho importante que o alcance do programa possa levar essa mensagem, né? A outra coisa importante é que existe um risco de subnotificação. Então, quando a gente vê que entre julho e agosto o índice estava em torno de 6% e o índice passa de 6,3 a 13,8, como você falou, mais do que dobra, isso pode ser pela nova variável ou variante, mas também pode ser por uma subnotificação. Então, a outra mensagem importante é que as pessoas façam o diagnóstico, o teste rápido. Se o sintoma estiver agravado, vá ao médico, vá ao laboratório, busque fazer um teste para confirmar e notifique as autoridades, porque a notificação e o dado epidemiológico vai ajudar o governo a tomar ações caso elas sejam necessárias. O Ministério da Saúde, ele infere que o número de casos ele está dentro da normalidade. Portanto, o Covid passa a ser endêmico, né? E só para fechar aqui, Mauro, muito importante que entre os idosos e os imunocomprometidos, aqueles, enfim, transplantados e outras circunstâncias em que o indivíduo tem um comprometimento imunológico, que ele possa e que ele tenha bastante atenção aos cuidados sanitários, continue utilizando máscara quando for em lugares públicos, para evitar que ele possa sofrer uma infecção, né, se contaminar e ter um problema maior. De novo, a grande parcela de pessoas que estão nessas estatísticas são idosos e imunocomprometidos, né? Então, é importante isso. Essa era a mensagem que eu queria deixar para os ouvintes e para a mesa também. Agora, Fábio, esse destaque que você fez para essa possibilidade, né, uma eventual subnotificação nesse período entre 29 de julho e 4 de agosto, quando o índice ficou em 6,3, é porque as pessoas podem ter tido aí sintomas e achado que era uma gripe leve, um resfriado qualquer, e não fez o teste, enfim, e aí isso fica, claro, subnotificado, porque a pessoa nem sabe que teve a doença. É nesse sentido que você chama. Exatamente, é perfeitamente normal, porque o Covid agora, entre aspas, né, ele está dentro de uma classificação de H1N1. Ele é um vírus que está endêmico, que está circulando entre nós, mas que, graças à imunização da sociedade, os casos de óbito ou mais graves, eles diminuíram, claro, e eles diminuíram por conta do fortalecimento das pessoas por conta da vacina. Por isso que idosos e imunocomprometidos continuam a sofrer, não só com Covid, mas com qualquer outro tipo de virose, justamente porque tem uma capacidade de resposta imunológica defasada em relação à necessidade de uma eventual infecção viral, né? É isso. Faltando 10 minutos. Posso fazer uma pergunta? Sim, doutor. Quais são os sintomas? São os mesmos sintomas ou tem alguma alteração nessa nova variante? Não, os sintomas são, em geral, os mesmos, e há uma variação interessante, né? Quer dizer, tem pessoas que têm sintomas mais respiratórios,
portanto, a pulmão e dificuldade de respirar, outros com questões mais neurológicas, mas, em geral, é como uma gripe. Esse é o problema, Tereza. Em geral, é como uma gripe forte, quer dizer, uma forte dor de cabeça, ou, desculpa a expressão aqui, uma forte moleza, né? O corpo fica mole, uma indisposição tremenda, mas, muitas vezes, em 1, 2 dias, passa. O que acontece? O indivíduo continua com o vírus, ele continua transportando o vírus e sendo um vetor para essa infecção, mas ele já está bem. Então, é muito importante, por isso que a testagem, tanto a testagem rápida em farmácia como a de laboratório, ambas, ou uma ou outra, ou ambas, dependendo do caso, são importantes para que a gente tenha uma noção mais clara da epidemiologia da doença, principalmente com proteção a idosos imunocomprometidos. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Muito bem, gente. Faltando 9 minutos para 1 da tarde, a gente vai seguir aqui para o último assunto da nossa pauta, do nosso roteiro. Olha, praticamente há um ano das eleições municipais, né? 8 rankings publicados por organizações da sociedade civil revelam que a transparência de 187 prefeituras avaliadas avançou de forma tímida nesse último ano e que a maioria dos municípios brasileiros ainda apresenta resultados insatisfatórios. O levantamento usou a metodologia do Índice de Transparência e Governança Pública, desenvolvida pela Transparência Internacional. O índice é composto por 59 indicadores que medem mecanismos e práticas de transparência, de prevenção e combate à corrupção e de incentivo à participação popular. Doutor Rodrigo, interessante esse resultado, porque estamos aí há um ano praticamente das eleições municipais e a cada eleição se fala nesse tema, né, e sobre transparência, e que a próxima gestão será transparente, e pouco de transparência tem sido revelado por aí. Pois é lamentável também. Isso tem um impacto nos investimentos. O investidor institucional, sobretudo, tem receio de investir no município justamente pela falta de governança ou compliance nessa relação público-privada com os municípios. O desafio hoje, sobretudo em projetos de infraestrutura sociais, como água, esgoto e destinação ambientalmente correta de resíduos sólidos, é criar projetos regionalizados, de modo que o investidor institucional, e digo investidor institucional, grandes operadoras, private equities, fundos soberanos, invistam sem ter a relação com todos os municípios que integram essa regionalização, esse cluster. O setor de água e esgoto já fez isso em alguns casos bem-sucedidos, como foi no Rio de Janeiro pela SEDAI, em Alagoas com a Casal, no Amapá, que reuniu 13 municípios, inclusive a capital, para um bloco só, proporcionar, inclusive, escala, viabilidade econômico-financeira. Então, além desse aspecto político, que, enfim, nos municípios a corrupção existe de maneira ainda mais evidente, justamente por essa falta de controle, os grandes municípios sequer têm controladorias próprias. Isso, enfim, resulta num serviço público precário. Os municípios não têm condições, não têm previsibilidade para atrair o empresário honesto, que não quer viver de um ciclo vicioso, de ajudar na campanha do prefeito, esperando que o prefeito pague a sua fatura legítima, cumpra o seu contrato. A gente precisa quebrar essa lógica, essa racionalidade, seja por uma parceria público-privada transparente, seja aumentando os níveis de controle do orçamento público e da execução desse orçamento pelos municípios. Em relação à fiscalização e o controle das contas dos municípios, haveria algum meio aí de mudança em relação ao sistema que a gente conhece hoje, de tribunais de contas? Por exemplo, vamos pegar o Estado de São Paulo. Tribunal de Contas do Estado, ele toma conta
dos 644 municípios paulistas, exceto a cidade de São Paulo, o município de São Paulo, que tem o seu próprio Tribunal de Contas do município. Humanamente impossível, venhamos, né, fazer o controle de contas de 644 prefeituras, não é, doutor Rodrigo? Bom, sem dúvida, poderia haver uma descentralização do Tribunal de Contas do Estado, mas esse é um controle externo exercido pelo Legislativo, de certa forma, né? O Tribunal de Contas é um órgão independente, mas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. O que é importante também, igualmente, é que haja um controle interno por parte do Executivo. São as controladorias. Os municípios pequenos, lamentavelmente, não têm recurso, mas devem ser priorizados. Agora, é vergonhoso pelo Instituto, parceiro nosso, né? O Instituto Não Aceita Corrupção, em pesquisa recente, inclusive, posso estar enganado com esse dado, mas até pouco tempo atrás, Ribeirão Preto, Califórnia brasileira, um município grande e rico, não tinha uma controladoria, né? E isso não pode acontecer. Sim. A gente tem um pouquinho mais de tempo aqui. Eu quero ouvir a professora Roseli a respeito desse tema, bem breve, para ouvir a doutora Tereza também. Vamos lá, professora Roseli. Então, eu concordo, né, com tudo que disse o doutor Rodrigo, acho que está muito bem desenvolvido. Eu também gostaria de ouvir a doutora Tereza, quem eu agradeço a minha resposta anterior, né? E realmente eu vejo, para reiterar o que nós falamos hoje ao longo de todo o programa, né, esse caráter educativo. Eu acho que existe um lado, como o doutor Rodrigo colocou, das controladorias, né, que precisam existir, mas existe também aí um aspecto ligado ao problema da participação mesmo da população, não é? Eu acho que essa presença da população, a doutora Tereza estava falando também, o doutor Rodrigo, né, sobre a corrupção anteriormente, né, como é importante que todo mundo esteja envolvido, né? Eu vejo que essa possibilidade ela é muito importante, né, de se desenvolver talvez núcleos de planejamento participativo, acompanhamento de execução, sabe? E isso não é um bicho de 7 cabeças, né? Seria possível ser feito sem problemas. Doutora Tereza Exner, em 30 segundos, sua análise. Arrematando tudo, como a gente já disse aqui, uma questão de cultura, de fortalecimento de cultura em todos os níveis de combate à corrupção. Transparência, a res pública tem que ser transparente. Pessoal, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, não temos mais o tempo aqui. Eu quero agradecer, em nome de toda a nossa equipe, a presença de todos e todas, doutora Tereza Exner, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, ex-corregedora-geral aqui do MP Paulista, ex-presidente do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, a professora Roseli Fischmann, expert Unesco para a Coalizão de Cidades contra Racismo, Discriminação e Xenofobia, também professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Dr. Rodrigo Bertocelli, advogado, presidente do Centro de Estudos de Integridade e Desenvolvimento, e Fábio Arcuri, farmacêutico, presidente do Conselho de Administração da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, uma das nossas apoiadoras do Gente do MPD que Fala, que é sempre uma realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, vocês sempre do outro lado, você espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela AltV TV da internet e pelas redes sociais. Quem está chegando é o Lucas Neto, na programação da 365, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, para te entreter aí nesse início de tarde. Lucas, um abraço para você, um bom programa para a audiência, a gente volta amanhã. Tchau.